Olá, assinante da NET. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. E hoje eu estou com uma participação muito especial da nossa amiga, doutora Daniele. Seja bem-vinda, doutora Daniele. É um prazer tê-la aqui na programação do Visão Geral. Obrigada. Fui chamada ontem à noite para estar ajudando aqui a minha colega para a gente estar fazendo essa bate-papo, né, com esses candidatos à presidência da OAB aqui de Anápolis. E nós vamos estar trabalhando e conversando e levando, né, as propostas, o que eles têm para oferecer como possíveis futuros presidentes da seccional aqui de Anápolis. Então, vamos fazer a apresentação? Vamos sim. O nosso primeiro entrevistado de hoje é o Dr. Samuel, que hoje ele já ocupa como vice-presidente da OAB aqui de Anápolis. O Dr. Talmon também, muito tempo, um advogado muito conceituado aqui em Anápolis, já foi conselheiro estadual, está pleiteando também conselheiro estadual na chapa de Goiânia. É porque a gente tem que explicar um pouquinho, muita gente não entende que é como se fosse governador e prefeito. Certo. Então nós temos uma chapa hoje que concorre o estado de Goiás, geral, e uma chapa que cuida só da seccional, que é do município. Do município. E federal? Federal é depois. Depois que são eleitos todos. É até bom explicar isso para os eleitores, que é o seguinte: depois que é feita toda a eleição dos estados, certo, é feita internamente uma eleição deles para quem deles vai comandar o geral. Então, apresenta para nós, nossos convidados, né? Então, tá. Então, o doutor Samuel, como eu já falei, ele é o atual vice-presidente da OAB aqui de Anápolis. Ele é um pai de família exemplar. Obrigado. Tem 2 meninas e um rapaz. Um advogado também que tem um histórico maravilhoso, um escritório de advocacia bem conceituado. E se for falar do currículo, a gente passa ambos os dois o resto da entrevista falando. Certo. Então, vamos ao que eu sempre falo, ao que veio, né? Quais são as propostas dele. E a nossa primeira pergunta é para o doutor Samuel. Qual o motivo que levou o senhor a se candidatar à subseção da ordem? Ser agora não vice, mas presidente da OAB de Anápolis. Perfeitamente, doutora Daniele. Muito bom dia. Bom dia, doutora Eliane, doutor Talmon, telespectadores do Canal 14. É uma honra, é um prazer estar aqui. Entendo que é salutar a oportunidade do diálogo, de trazer os concorrentes à eleição para poder trazerem as suas propostas e assim esclarecerem à comunidade, à população, à advocacia, quais são os seus projetos. Então, parabenizo aí o canal por essa iniciativa. A Dani falou aí, tocou num assunto que mexe muito comigo, que é a família, né? Eu, de fato, sou um apaixonado pelas minhas filhas, pelo meu filho, pela minha esposa, que também é advogada, a doutora Lorena. Então, a gente tem essa base aí, que é a família, muito forte, né, em nosso projeto. E ela citou também que faço parte de um grande escritório, né? O escritório no qual eu atuo, mas eu gosto muito de ressaltar também que eu não tenho ninguém na família da advocacia. Comecei minha história do zero. No escritório em que eu estou hoje, eu comecei como estagiário do estagiário. Era muita sola de sapato, isso em 2005, no meu primeiro período de faculdade. Então, passei por todas essas fases aí iniciais da carreira e conheço muito quais são os anseios da advocacia jovem, quem foi estagiário, quem foi advogado contratado, o advogado sócio. Então, assim, conheço muito bem. E isso, Daniele, doutora Daniele, Dani, porque é amiga nossa, foi o que nos motivou. Primeiro, porque nós vivemos da advocacia. Nós somos apaixonados pela advocacia. A partir da advocacia foi como nós construímos a nossa história. E nós conhecemos a advocacia. Então, já fui secretário-geral da subseção, já fui presidente de comissão, sou o atual vice-presidente e creio que para gerir uma instituição tão complexa e tão importante quanto essa, tem que ter bagagem. Realmente, tem que ter uma bagagem muito boa, né? E caso o senhor for eleito, quais são as suas prioridades? Então, nós temos aí uma lista grande de prioridades, né? Todos os anseios da advocacia são prioridades. Mas eu costumo falar que o pilar da nossa gestão vai ser a independência, a pluralidade e a participação.
Independência porque, infelizmente, nós temos nos deparado, principalmente aí no âmbito federal e estadual, com uma OAB que está muito envolvida politicamente, né? A OAB, se nós formos puxar a história da classe e a história do país, ela participou das grandes mudanças no cenário histórico do Brasil, diretas já, alguns impeachments que ocorreram, independente de entrarmos aqui na questão ideológica, de partido ou outro, mas a OAB ela tem um papel fundamental na construção da história do Brasil. E hoje nós temos observado que algumas pessoas, alguns dirigentes, têm utilizado a OAB como trampolim político. Então, nós entendemos que a OAB ela tem que ser independente. Tem que haver, sim, diálogo com o judiciário, diálogo com o executivo, diálogo com o legislativo. Isso é essencial. Mas, a partir do momento em que o diálogo ele não resolve a situação, a OAB, a maior instituição classista do país, ela tem que ser independente para enfrentar essa situação, para poder fazer valer o direito e as prerrogativas da advocacia. Então, eu entendo que essa, dentre os 3 pilares, seria o essencial. E nessa visão que o seu sonho, eu sempre falo que toda eleição é um sonho. Você Sim. tem um sonho, você tem um projeto, um sonho, né? Quais são os principais desafios que o senhor encontra na advocacia anapolina, caso eleito? Quais são os desafios? Eu penso que a advocacia anapolina enfrenta um desafio que não só a advocacia, mas toda a sociedade enfrenta, um período pós-pandemia. Então, os reflexos na economia atingiram diretamente a advocacia. Consequentemente, porque nós vivemos de honorários, nós vivemos do funcionamento do judiciário. O judiciário ficou muito parado, as empresas fecharam, não puderam exercer o seu ofício, né? E hoje, o grande desafio é dar um suporte para a jovem advocacia. Imagine se um jovem advogado iniciando, pegando o seu cartão profissional em período de pandemia. Ele não consegue ter o seu escritório, porque os escritórios estavam fechados. Inclusive, foi uma luta nossa, né? Nós conseguimos caracterizar a advocacia como uma atividade essencial e, a partir daí, nós conseguimos, junto à prefeitura, nesse diálogo, que fossem abertos os escritórios. No âmbito do Estado, teve que ir para a Justiça, mas o OAB tem que se fazer valer nesse cenário. E a jovem advocacia hoje sofre muito. E nós temos uma preocupação especial com os jovens advogados. Então, nós faremos aqui na nossa gestão um projeto muito interessante de mentoria, de advogados experientes que têm bagagem, que querem, que são apaixonados pela advocacia, vão ensinar essa jovem advocacia a fazer as suas petições, a atender o seu cliente, a cobrar os seus honorários. Então, o nosso foco com a jovem advocacia, ele é muito especial. Temos um programa extenso que vai inserir esse jovem no mercado de trabalho. Doutora Daniele, vamos convidar o doutor Talmon para entrar no nosso bate-papo aqui, né? O doutor Talmon também é candidato, né, doutor Talmon? Uma boa quarta-feira para os assinantes do Canal 14. É um grande prazer estar com você, Eliane, minha amiga de infância. Muitos anos, né? Doutora Daniele, a nossa companheira, a nossa colega. Estou às suas ordens para as perguntas que você... Doutor Talmon, o senhor já foi uma vez candidato à presidência da OAB, sim, foi? Sim. O que a gente está perguntando é assim, qual o cargo que o senhor está pleiteando, que eu quero que o senhor fale um pouco, e por que o senhor se juntou a essa equipe? Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou advogado há 40 anos. A nossa família é uma família de uma grande tradição da advocacia de Anápolis. Nós já temos 50 anos de advocacia em Anápolis, nós já estamos na segunda geração de advogados. Verdade. E eu sempre participei da luta classista. Eu já fui candidato a presidente da OAB de Anápolis por 3 oportunidades e já fui eleito conselheiro no triênio 2004-2006. Desta vez, eu sempre sou chamado para participar da luta classista. E desta vez, o doutor Pedro Paulo, que é o nosso candidato a presidente, nos pediu para que visse a participar, porque ele conhece a nossa luta
pelas causas da classe, principalmente a nossa luta pela independência da OAB. O que nós temos na OAB hoje, conforme o doutor Samuel já pontuou, é uma OAB submissa aos interesses tanto do governo estadual, federal, inclusive municipal, né? Nós temos um punhado de candidatos e adversários que estão utilizando da eleição da OAB como trampolim para projeto político partidário, né? Visto na eleição passada mesmo, tem uma chapa adversária que teve 2 candidatos a vereadores e que volta a repetir novamente, né? Então, nós estamos vendo que a OAB está sendo usada como trampolim, isso nós não queremos, e o Pedro Paulo prega isso muito. Então, aceitei o convite dele, porque a gente precisa resgatar a independência da OAB, a independência e a austeridade da OAB que está faltando nessa gestão atual, né? O que seria independência? Desvincular a OAB, conforme o doutor Samuel já pontuou, de qualquer vínculo com partido, com governo, etc. Então, a OAB é uma entidade de classe independente, reconhecida nacionalmente, é uma entidade que sempre lutou tanto pela sociedade quanto por nós, advogados. Então, eu estou pleiteando o cargo de conselheiro a convite do doutor Pedro Paulo para ajudá-lo nesse processo de transformação da OAB, resgatando a sua independência, a sua austeridade, né, e o seu lugar de destaque na nossa sociedade. Certo. Aqui tem uma pergunta, várias perguntas foram feitas por advogados, né? Isso. E uma delas, eu vou perguntar para o senhor, não tem como perguntar para ele, porque, como eu falei, foi até bom explicar como funcionava, porque essa pergunta é mais para nível seccional do que a nível da subseção. Que é como que pretende, caso Vitória, executar a proposta de redução de anuidade a nível de subseção. Aí já vou deixar explicado que não é a nível de subseção. Quem fala anuidade ou não anuidade é o estadual, não é o município. Então, assim, por isso que eu vim para já estar ajudando. Então, doutor Talmon, como que é esse projeto de redução que é tão falado na proposta do Pedro Paulo? Se me permite, antes do doutor Talmon responder, só para esclarecer que a anuidade, o advogado do interior, da subseção, que paga a sua anuidade, ela não fica aqui. Não, vai para fora. A anuidade ela vai para a seccional e o conselho seccional redistribui. E hoje Anápolis recebe desde 2014, R$17 mil de mesada, que é do 10º, né, por mês para cuidar de 3 mil advogados. Essa é uma luta nossa. Por quê? O advogado reclama que a anuidade é cara, é uma das mais caras do país. Mas, além disso, o advogado do interior não recebe a prestação do serviço que existe na seccional no estado. E tem diferença daqui para Anápolis? É o mesmo? O mesmo valor. Tudo mesmo. E a senhora imagina o advogado que está lá em Uruaçu, o advogado que está lá no interior, mais longínquo. Eu costumo falar que a OAB tem sido hoje igual o sinal de Wi-Fi. Quanto mais longe da base, pior o sinal fica. Então, o advogado, quanto mais longe da capital, menos assistido ele fica. Então, a gente precisa lutar para que a advocacia do interior, das sucessões, tenha uma valorização. E é isso que não tem ocorrido. Por isso que o Jorge Henrique, nosso presidente hoje, que é um apaixonado pela advocacia, vive a advocacia do interior, estará apoiando Pedro Paulo para trazer essa visão da seccional para o interior. Não, o advogado do interior ele tem que ser valorizado igual o advogado da capital. Desculpe a exceção aí. Eu disse para você que um dos projetos do doutor Pedro Paulo, no comando da seccional, é o resgate da austeridade. Resgatando a austeridade, certamente a anuidade vai baixar. Eu não sei se vocês acompanham diversos escândalos que surgiram na nossa gestão estadual, com gastos na Babesco, em restaurantes. Tem um restaurante em Goiânia super chique, que é o Grá, aonde foram consumidos num jantar R$15 mil. Bistrô de Perinópolis, bistrô de Caldas Novas. Então, são gastos elevados que, logicamente, afetam as despesas da OAB, né? Então, um dos projetos do Pedro Paulo para fazer essa redução é justamente isso: pregar austeridade,
gastar o mínimo necessário, porque eu tenho certeza absoluta que reduz, né? Porque Goiás nós temos a segunda anuidade mais cara, mas não é o estado mais importante do Brasil. Nós temos São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, que são bem maiores, cuja anuidade é bem menor. Como exemplo, a gente tem Brasília, né, que a anuidade de Brasília custa R$800, né, e a mesma realidade de Goiás, onde a anuidade custa R$1.128. Eu acredito que com a austeridade que o doutor Pedro Paulo vai impor na condição da OAB, essa anuidade baixa. E o doutor Pedro Paulo, a princípio, ele quer fazer a redução, mas o plano dele mesmo é trazer o programa de anuidade zero, né, que é semelhante a esse usado pelas companhias aéreas de milhagem. Então, a OAB fará convênio com diversos órgãos de comércio e naqueles órgãos o advogado terá um abatimento, um percentual de 2%, que ao final aquilo ali vai converter em desconto da anuidade. Inclusive podendo chegar até a anuidade zero, como está acontecendo atualmente no Tocantins. Doutora Daniele, pode continuar. Que bom. É bom porque a gente tem que explicar, porque a maioria dos advogados, eu sou advogada, nós sabemos, é bom explicar também aos jovens, às vezes até advogados que não pertencem, não são ativamente na classe, saber como que ela trabalha. Eu acho que a maior dificuldade hoje numa eleição é você explicar o que funciona com o quê. Entendi. Entendeu? Igual que teve as perguntas falando assim, qual a data da eleição? Aí eu vou pedir para os dois falar, porque teve São duas perguntas. São não, diferentes as ele datas? vai falar, Não, não. são iguais. São iguais as datas, certo. pode falar. Então, as eleições se aproximam, dia 19 de novembro, tá? Tá numa sexta-feira, serão as eleições, no período das 9 da manhã até as 17 da tarde, será na subseção, na sede da subseção de Anápolis, e o eleitor, o advogado, ele vai votar 2 vezes. Ele vota para presidente na seccional e para presidente da subseção. Então, o advogado que tem o seu domicílio eleitoral, o seu endereço em Anápolis, ele vai votar 2 vezes. E eu já indico aqui, já peço o voto. É 5 em Goiânia e 5 em Anápolis. Esse é o número da nossa chapa. Agora vamos voltar, porque teve que ter esse intervalozinho para a gente respirar, né? Vamos lá, vamos Senão lá. só fica o batidão. Vamos lá. Você já falou um pouco da dificuldade que os advogados tiveram na pandemia, dos jovens advogados, mas não só de jovem advocacia vive. Eu acho que toda advocacia penou com isso. Então, quais são as propostas? Vamos deixar livre aqui para os dois poderem falar. Quais são as principais propostas para os advogados em geral? Para o advogado, vamos dar uma deixa para a advogada feminina, que não vê uma mulher aqui, mas me coloco como advocacia feminina, para as mulheres, para as pessoas mais velhas. O que vocês vão trazer de proposta de trabalho? Então, eu pela ordem e pela criação que tive, vou permitir, vou dar a honra ao doutor Talmon iniciar a fala e dou sequência. Mestre, fique à vontade. Pois não, o doutor Pedro Paulo, a nível estadual, ele prega a paridade de gênero, né, que foi aprovado agora para essa eleição, 50% das vagas são destinadas às mulheres, uma conquista, inclusive, de uma conselheira nossa de Goiás. Então, o que o doutor Pedro Paulo quer, principalmente para essa valorização das mulheres dentro da própria chapa. E na nossa chapa, obedecendo esse comando, nós temos 50% de mulheres, 80% que nunca tinham participado do processo da OAB, 60% desses são jovens, né? Então, o doutor Pedro Paulo prioriza muito isso. A advocacia jovem, a mulher, né? E os advogados militantes, né? Que ele quer que sejam respeitadas as nossas prerrogativas, que estão sendo aviltadas dia após dia, principalmente nessa pandemia. Os advogados estão vivendo situações calamitosas em relação à pandemia, porque nós não estamos tendo acesso ao judiciário. O judiciário, além de ser muito caro, ele não está respondendo ao anseio do advogado, nós estamos tendo dificuldade de sequer conversar com o assessor de juiz. Então, a preocupação do doutor Pedro Paulo é essa, com a advogada mulher, com o advogado militante, né, e com o jovem advogado.
Para Anápolis, então, nós temos aí uma gama de propostas. Vou tentar sintetizar aqui entre as principais, mas o Dr. Talmon ressaltou aí, muito importante, a questão da prerrogativa, né? O advogado, ele de fato tem encontrado aí, em alguns órgãos, em alguns cenários, o desrespeito às suas prerrogativas. Em Goiânia foi criada uma procuradoria de prerrogativa. Lá tem um advogado que é pago pela OAB para defender os interesses da advocacia. Então, o nosso projeto, junto com o Pedro Paulo, é trazer uma procuradoria para Anápolis. Não uma subprocuradoria, não, uma procuradoria regional de prerrogativa. Porque como que funciona hoje? Hoje existe a comissão de prerrogativas. Então, há um grupo de advogados escolhidos pela diretoria, conforme o regimento determina, que nas madrugadas eles são acionados. Então, teve um colega que teve um problema numa delegacia, liga-se para a prerrogativa, ela vai até o local dar o suporte ao colega. Então, além dessa comissão, nós traremos a procuradoria, teremos uma pessoa, um advogado aqui para dar o suporte nessas situações de desrespeito. Da mulher também nós temos aqui a paridade, né? Não só porque é obrigação legal, mas porque nós entendemos que a mulher ela tem que ocupar o seu espaço de poder na gestão, né? Hoje já são mais de 55% de advogadas no estado, né? Então a mulher hoje, ela que comanda. Então, no nosso grupo aqui, os projetos que envolvem a mulher são elas que decidiram o que seria feito. Nós teremos aqui uma ouvidoria específica para a mulher, para combater o assédio moral e sexual que ocorre, infelizmente, nos escritórios de advocacia ou em qualquer lugar da sociedade. A advogada vai ter uma ouvidoria onde vai ser respeitada a sua identidade, ela vai poder ali levar a sua reclamação e a OAB prontamente vai tomar uma posição com relação a isso. Para os sêniores, para a advocacia mais experiente, nós teremos, acho que duas propostas são muito interessantes. Primeiro, honorários dativos. O que é o honorário dativo? Hoje, aquelas pessoas mais carentes, o Estado subsidia a atuação de um advogado para que ele acompanhe o processo. Mas hoje é o HD no estado de Goiás, salvo engano, são R$165. Normalmente são arbitradas 3 UHDs num processo. Então imagine você, Eliane, que o advogado ele vai atuar 5 anos no processo para ganhar R$500. E esse valor vai ser pago a ele depois de 10 anos. Então isso é realmente aviltante. E até o momento, a OAB no estado nunca se posicionou quanto a isso. Nós temos um exemplo, um projeto lá em Pernambuco, em que o advogado ele recebe o HD com base na tabela de honorários da OAB. Então, a OAB fala quanto que o advogado vai receber por ser dativo. Esse é um compromisso nosso. Nós vamos não só atualizar o recebimento, mas como atualizar o valor. O advogado que atuar na advocacia dativa vai receber como ele deve receber, como ele merece receber. O segundo programa que nós temos muito interessante é o do suporte digital. O advogado ele vai ter na subseção uma pessoa 24 horas para dar o suporte para ele nos problemas que ele tiver no cadastro de processo, no PJE, no EPROC, que hoje é tudo eletrônico, né? Preciso fazer uma juntada de uma petição. Vai lá na OAB, hoje nós temos o escritório compartilhado 100% gratuito. O advogado pode fazer o seu peticionamento, atender o seu cliente, fazer sua reunião, sua videoconferência, lá ele já tem isso. Então, nós faremos ainda o suporte digital. O advogado ele vai ter alguém para dar esse respaldo, esse acesso para ele poder ter a tranquilidade de protocolizar o seu processo de forma digital, que a gente vê alguns advogados ainda têm essa dificuldade. Doutora, muito boa, né, a proposta? Sim, porque igual é sempre bom a gente estar falando que é o seguinte, existe a dificuldade do jovem advogado de entrar no mercado de trabalho, essa dificuldade ela é real, existe essa dificuldade, porque hoje nós temos, igual a gente está falando, conversei com o doutor Talmon, nós temos 500, antes de subir para cá, nós tínhamos 500 faculdades antes, hoje nós temos 1.500 faculdades de direito. Então, querendo ou não, os jovens advogados têm um mercado com muitos advogados, entendeu? Formados ou que passaram na UAB. Que são os bacharéis
ou os advogados, que fala que é a OAB em tudo, né? Yes. Os advogados mesmo. Mas nós temos N outras dificuldades, como a dificuldade do advogado sênior, que teve uma mudança drástica a hora que digitalizou tudo. Por exemplo, você pega, eu digo por mim mesmo, eu tinha muito advogado que não sabia peticionar quando trocou para o PJE. E tem essa dificuldade, nós temos que alterar um tipo de arquivo para um tipo de arquivo. Nós temos que alterar, exemplo, para peticionar no trabalhista. É o PDF-A. Aí você imagina um advogado, até jovem advogado tem essa dificuldade também. Porque o mercado, porque infelizmente nenhuma das faculdades, até eu sempre falo que uma das minhas propostas pessoal é colocar um semestre a mais digital nas faculdades hoje em dia. Eu acho que é necessário, viu? Fica já a proposta aí. Um semestre a mais que seja nas faculdades para ensinar a mexer no sistema. Porque o advogado, o estagiário, chega no nosso escritório e não sabe mexer no sistema. E são praticamente 3 sistemas autônomos. Tem o sistema trabalhista, o PJE e o Projude. E cada um tem suas manias e cada um tem como se peticionar, para você ter uma ideia. Eu já falei isso, doutora. Eu tinha comentado isso esses dias aqui com o engenheiro. Falei que todo engenheiro tinha que ser um pedreiro antes. O mestre obra. Essencial. Doutora Daniela, sua proposta é muito interessante. E se eu for para o conselho, eu vou inclusive, colocá-la na pauta. Porque na parte do núcleo de prática jurídica, né, que as faculdades aplicam, né, pode-se colocar essa matéria, porque é uma matéria de grande interesse para a classe. Igual se você pontuou, até os jovens têm dificuldade é verdade. de manejo, né, nessa tecnologia moderna. Os mais antigos, pior ainda, né? Vamos levar essa proposta, caso seja eleito, vamos levar essa proposta para o Pedro Paulo. Inclusive, foi um trabalho que nós já fizemos aqui, foi talvez não de ter um semestre a mais, de ter um semestre de um curso de extensão. Hoje as faculdades, elas têm aquelas matérias optativas e as matérias obrigatórias. E nós já iniciamos um projeto embrionário aqui de ter como optativa prática na advocacia. Porque o curso de Direito é o único que não forma um profissional. O curso de Medicina forma um médico. O de Fisioterapia forma o fisioterapeuta. E o de Direito, ele forma um bacharel. Para ele ter uma profissão, ele precisa fazer uma especialização para ser professor, ele precisa fazer um concurso para ser delegado ou juiz, ele precisa fazer a OAB para a prova da OAB, o exame de ordem para ele ser advogado. Então, o direcionamento do curso de Direito, ele não forma o advogado. Então, nós precisamos, sim, ter já nas faculdades, como não houve esse controle de abertura de faculdades, como a doutora Daniela falou, faculdades aí para todos os lugares, a OAB, pelo menos, tem que se posicionar junto às instituições para falar, vamos ensinando, então, os estudantes de Direito a advogar. Para a hora que eles saírem, eles darem conta do recado. É uma missão da OAB. Doutor Talmon, quem que vai estar apto para votar? Como que tem que ser feito? A princípio, quem vota são os advogados que estão adimplentes, né, que estão em dia com a anuidade da OAB. Doutor Pedro Paulo iniciou uma luta desde o mês de abril desse ano, pedindo ao presidente da OAB estadual para que os advogados inadimplentes pudessem votar. Certo. Quer dizer, os advogados estão inadimplentes por razões óbvias. A pandemia e a crise econômica assolou o país inteiro. Ele fez pedidos no mês de abril, fez pedidos no mês de maio, pedidos administrativos perante o presidente da OAB estadual. Esses pedidos foram negados. O doutor Pedro Paulo recorreu ao judiciário. E agora, no mês de outubro, conseguiu-se uma liminar que permitisse que o advogado pudesse vir a votar. Dessa liminar de primeiro grau, o presidente atual da OAB recorreu para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que fica em Brasília, juntamente com o presidente do Conselho Federal da OAB, para que voltasse aquela situação de só os adimplentes pudessem votar. O que eu acho uma grande injustiça. Porque no sistema democrático, todo mundo tem direito a voto. Adimplente ou inadimplente. Eu sempre costumo fazer uma analogia dessa situação com o eleitor comum que vai participar da eleição partidária. Imagina se você
só pode votar se tiver com o IPTU em dia. É uma situação absurda, mas isso é um absurdo que está dentro do nosso estatuto, mas que felizmente está sendo corrigido através dessas decisões. Então, o doutor Pedro Paulo conseguiu manter essa liminar no Tribunal Regional Federal. O Lúcio Flávio, atual presidente, recorreu novamente para o presidente do tribunal, pedindo a suspensão da liminar, novamente perdeu. Em suma, os advogados inadimplentes vão votar. Os advogados inadimplentes representam hoje 33,5% da classe. A nossa classe tem 40.600 advogados aptos a votar, regularmente inscritos dentro da instituição. Mas os inadimplentes representam um universo de 13 mil advogados. Então, teríamos somente 27 mil advogados aptos a votar. Mas, felizmente, graças a essa liminar, todos votarão no dia 19 de novembro agora. E eu, novamente, reforçando o que o doutor Samuel já disse, peço o voto para a nossa chapa 5 em Goiânia, né, doutor Pedro Paulo, e chapa 5 em Anápolis, doutor Samuel. A Leda, mas o Darlan já deu um sinalzinho aí que o nosso tempo está se esgotando, mas eu vou deixar o doutor Samuel. O doutor Pedro Pedro Paulo é de Goiânia, você é Samuel Santos, presidente, né? Que está concorrendo aí a uma das chapas, né? Eu deixo para você fazer suas considerações finais. Obrigado. Bom, primeiramente agradeço novamente a oportunidade, né? Esse projeto é um projeto que nós construímos, já temos construído dentro de um grupo há um bom tempo. Aqui não sou eu apenas o candidato a presidente, mas nós somos a advocacia representada por essa chapa. Então, doutor Talmon, nossa chapa com a doutora Juliana Galvão, Carlos Eduardo, doutor Leandro Vitorino, doutora Janaína Coelho e o doutor Jorge Henrique, como nosso representante no Estado, juntamente com o doutor Talmon e o doutor Dobson. Então, nós conclamamos a todos a ouvirem todas as propostas. É importante conhecerem os projetos de todos os demais candidatos, mas terem uma visão crítica, porque muito se tem ofertado e como pouco se conhece sobre o sistema OAB, fica muito fácil vender uma proposta que não é execuível. Então, todas as nossas propostas, as propostas da Chapa 5 são execuíveis. São propostas feitas com quem vive da advocacia, com quem conhece a advocacia, com quem é efetivamente advogado. Então, eu chamo os colegas para estarem conosco no dia 19 de novembro, votando 5 em Anápolis, 5 em Goiânia, porque é importantíssimo ter esse diálogo, essa conciliação entre a subseção e o Estado e a seccional. Novamente, muito obrigado a todos os telespectadores do Canal 14. Doutor Talmon, pode fazer suas considerações finais. Eliana, foi um grande prazer estar aqui com você, né? E eu quero ressaltar ainda que o doutor Pedro Paulo é a única chapa de oposição ao Estado. Nós temos 4 chapas no Estado, mas ele é a única chapa de oposição, porque as outras 3 são chapas de situação, né? Isso é bom que seja dito e ressaltado, porque a proposta nossa é proposta de mudança do que aí está. E, novamente, eu peço para que no dia 19 de novembro, vote 5 Pedro Paulo no Estado de Goiás, vote 5 Samuel aqui em Anápolis, né? E agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. E estamos disponíveis para você a qualquer momento, caso queira que a gente volte aqui. Com certeza. Grande abraço para você. Doutora Daniela, faça suas considerações finais. Agradeço o convite, principalmente, como eu falei, quando fui chamada, falei na hora, eu sou muito ativa, a Eliane sabe, tanto no âmbito municipal como principalmente com os meus colegas advogados, e eu acho que estar junto aqui para estar fazendo essas perguntas para o Samuel é muito importante, porque pelo menos eu sei o que precisa, estou trabalhando direto, estou à disposição para fazer com os demais também, para a gente poder estar tendo essa conversa e explanando para vocês escolherem o próximo presidente da subseção e da seccional. O Canal 14 agradece, em nome do publicitário Fernando Dutra, a presença de vocês aqui no nosso canal,
Agradeço também a você, assinante da NET, pela sua audiência e até a próxima.